Olá, pessoal. Vamos lá para a nossa aula de administração da produção. E hoje a gente vai falar sobre projeto de produção, ou projeto de processo, né? Como vocês estão vendo aí na nossa tela, essa imagenzinha aí, né, da linha de produção, aí tem umas caixinhas passando, né? Então, vamos ver aí o que é projeto. Hoje nós vamos ver o que é projeto. Vamos ver aspectos de um projeto, aí dentro desses aspectos, vamos ver objetivo, deixa eu ver o que mais, tipo de atividade, aplicação, abrangência. Vamos explicar aí um pouquinho também sobre os critérios, né, do projeto, o que você tem que levar em consideração quando você vai fazer um projeto. E vamos falar também do funil do projeto, em que a gente vai ter, né, desde a grande ideia até lá o que realmente nós vamos fazer no nosso projeto. E, por último, a gente tem aí o projeto ecológico, tá? Tudo isso que eu vou falar hoje é muito importante para que a gente faça uma definição lá no nosso na nossa última atividade, tá? A nossa última atividade vai ser um projeto que vocês vão ter que desenvolver de uma produção de algo. Então, essa partezinha aqui, vocês é um pouco conceitual, mas vocês têm que levar em consideração quando vocês forem fazer o projeto, tá certo? Então, vamos lá. Vou passar aqui o slide. Pronto. A parte que nós vamos fazer... agora? Oi? Você vai fazer a chamada agora? Eu não faço chamada, você coloca o seu nome na lista, no Não, chat. era isso aí mesmo que eu tava perguntando mesmo. Pode começar. Já vi que os colegas já colocaram aqui, não precisa, né, eu repetir, tá? Isso já é um procedimento padrão das nossas aulas. Tá certo? Então, vamos lá, vamos continuar. E aí, a gente tem aqui, né, dentro digamos assim, dentro do nosso ambiente, né, da produção, onde a gente tem algumas definições a serem feitas, né? É válido lembrar que a gente tem as entradas, que vocês lembram, né? Os inputs, e os inputs podem ser os recursos a serem transformados, que são os materiais, as informações e os próprios consumidores, mas a gente também precisa de recursos de transformação, o que é muito importante, né, para a empresa ter esses recursos aqui, né, que são as instalações, o pessoal, para que aconteça, né, todo esse processo de transformação. Dentro desse processo de transformação, a gente vai fazer algumas definições. Inicialmente, a gente define aí, né, o papel, a gente tem que ter noção do papel da empresa, do papel da sua produção na empresa, né, para a estratégia da empresa. Define-se a estratégia da produção. A estratégia da produção, ela é casada, né, com a definição dos objetivos estratégicos, e aí vocês lembram dos objetivos estratégicos, porque vocês fizeram aí um trabalho brilhantemente, né, do nosso podcast, em que vocês detalharam muito bem os 5 objetivos, né, de desempenho. E esses 5 objetivos vão interferir aqui nas definições da estratégia. E o projeto fica justamente aqui dentro, onde a gente vai planejar todo esse processo de transformação que acontece aqui, né, das entradas entrando dentro do processo para obtermos aí uma saída, né, um bem, um serviço, dentro de todo esse ambiente que nós temos, tá certo? Bom, e o que é projeto, professora? Né? O projeto você dá uma aparência para algo, né? É o arranjo, é a estrutura de alguma coisa que você quer construir, tá? Então, é mais um objetivo conceitual. E também, né, esse exercício para a gente idealizar uma solução que realmente vá funcionar na prática. Então, o projeto ele também é uma atividade que tem vários níveis, né, de detalhamento. A gente pode visualizar, né, ele de forma geral, e a intenção de ter algo antes, né, de começar,
e aí esse nível de detalhamento é que vai proporcionar, né, até mesmo o planejamento das nossas ações. Então, no início da atividade de projeto, de processo, né, de como as coisas vão acontecer, é importante que a gente entenda o objetivo do projeto, né? Quanto à forma, a natureza geral que ele vai ter, né, que esse processo vai ter. E a forma mais comum da gente, digamos assim, definir isso, né, é posicionar o projeto de acordo com as características de volume e de variedade, tá? De variedade do produto ou do serviço que a gente vai oferecer, tá bom? E como é que a gente faz isso, professora? É você analisar o que é que você vai ofertar para o cliente. Por exemplo, vamos fazer um projeto de uma empresa em que nós vamos fabricar brigadeiros, tá? Então, o nosso produto é o brigadeiro, tá certo? Então, o volume é a quantidade de brigadeiro que a gente vai conseguir fabricar, que a gente vai conseguir produzir. E a variedade são as variações de brigadeiro que eu posso ter, né? Aí eu posso mudar. Não, eu não vou fabricar ou produzir só brigadeiro, vou botar também o beijinho, eu vou botar o olho de sogra, então eu vou variando aí esses doces, né? Então já não é mais só o brigadeiro, né? Tem outras opções. Ou então eu posso variar, sim, só o brigadeiro. Então eu posso variar só o brigadeiro no seu tamanho, por exemplo. Então eu vou ter o tamanho, digamos assim, pequeno, médio, grande, né? E aí eu vou ter uma definição aí para cada um, mais ou menos no custo aí de 10 centavos, 50 centavos e R$1, né? Mais ou menos assim, em termos bem básicos para vocês entenderem, tá? E aí a questão da variedade, né? Pode ser nesse nível aí de tamanho, ou até mesmo de sabores, tá? Brigadeiro com alguma coisa dentro, né? Com brigadeiro com recheio de beijinho, ou brigadeiro com recheio de alguma fruta, né? De uma uva, de uma cereja, um morango, né? Então eu vou criando variedades, tá certo? Mas essa relação do volume com a variedade tem que estar vindo, né, especificada dentro do meu projeto, tá certo? Então, a gente vai conseguir, né, esse detalhamento do projeto para que a gente consiga, né, assegurar que os objetivos que a gente definiu dentro do projeto, eles sejam atendidos. Mas a gente só consegue avaliar essa viabilidade, né, de forma geral, de um processo, quando a gente aprofunda mais detalhadamente esse estudo que a gente vai colocar tudo dentro do projeto. Mas não pense aí que isso é um simples processo sequencial, né? Porque os aspectos que são relacionados com os objetivos ou o posicionamento mais amplo do processo pode ter que ser alterado depois de uma análise mais detalhada, né? Se tiver sido feita, logicamente, tá? Mas um detalhe é que vocês não podem pensar também que o projeto tem que ser engessado, né? O projeto é dessa maneira, ele não pode ser mais modificado. Pode sim, pode ser modificado de acordo com o ambiente, né, que você está inserido. De repente pode ter acontecido alguma coisa, ou até mesmo uma injeção de dinheiro a mais, né? Ou até mesmo um sócio, um investidor que quer contribuir, né, com o seu projeto. E isso vai mudando as proporções que você pode ter, né, do projeto. Uma hora eu penso assim, não, eu vou produzir o meu produto aqui, o meu brigadeiro dentro da minha casa, né? Com os recursos que eu tenho dentro de casa, que é um fogão de 4 bocas, né, que é a mesa ali da cozinha, mas de repente chega aí um sócio, né, querendo investir aqui no nosso negócio dos brigadeiros, aí oferece um ponto comercial, já temos outros sócios que vão contribuir com o próprio trabalho, e por aí vai, né? E aí vai crescendo, né, a proporção do nosso projeto, e a gente tem que ir colocando isso também. Bom, vamos passar aqui para outro ponto do nosso tema, que são os aspectos
do projeto, tá? E quando a gente fala dos aspectos do projeto, a gente tem aí o objetivo, a aplicação, o tipo de atividade e a abrangência, tá certo? O objetivo sempre vai ser satisfazer as necessidades dos consumidores. Daqui a pouco eu vou especificar até melhor para vocês, né? A gente tem na aplicação... Não, vou explicar logo, né? Que aí fica mais claro. Deixa eu ver aqui, deixa eu passar. Pronto. Aqui no objetivo é justamente satisfazer as necessidades do cliente. Esse é o principal objetivo de todo o projeto, né? Que a gente tenta aí alcançar sempre. Então, por exemplo, se uma operação, sempre que uma operação, só um instante. Vamos lá. Então, a gente tem aí, se uma operação, ela quer principalmente atender com base na capacidade de resposta rápida às solicitações dos consumidores, né? Seus processos, eles precisam ser arranjados de acordo com esse critério aí, com esse aspecto, né? Que é justamente de atender rápido, né? E para isso, a gente tem que diminuir a quantidade de tempo de atravessamento entre as etapas, entre a solicitação do cliente, né? Esses espaços que vai ter dos atravessamentos. E isso minimizaria, né? Vai diminuir aí o tempo da solicitação e até, né, o recebimento do produto para o cliente. E isso é o quê? Isso é a rapidez, tá? Então, quando eu tenho definido a rapidez dentro do meu projeto, né? Então, tudo que eu vou fazer dentro do projeto é pensando nesse aspecto, tá certo? Opa! Bom, temos outra forma também da gente analisar isso, que vamos analisar o custo, tá? Que é a questão do custo. Então, se a operação, ela quer assegurar que o custo, né, ele é o nosso principal objetivo aqui, tá? Os objetivos que vão ser relacionados ao custo provavelmente vão dominar todo o processo do projeto. E algum tipo de lógica ele deve ligar aí que as operações como um todo está tentando alcançar, né, e os objetivos de desempenho dos processos, eles têm que caminhar dentro dessa perspectiva, né, do custo, de eliminar desperdício, né, de ter uma capacidade adequada aí à demanda, e principalmente ter como benefícios, né, os custos de aproveitamento, os custos de processamento baixo, o custo de recursos baixo, né, o custo de atraso de estoque baixo também, ou seja, o custo de capital de giro, enfim. Aí depois vocês analisam os outros itens, né, os outros objetivos de desempenho para que vocês possam obter essas definições, né, do que o objetivo ele representa para um bom projeto. E aí, na sequência, a gente tem, né, a aplicação, que vai se aplicar tanto a produtos como a serviços, né, a aplicação do projeto, ele pode ser tanto para produto como para serviço. Se você vai prestar algum serviço, né, também a gente pode fazer o projeto dentro dessas mesmas linhas de raciocínio. Tipo de atividade é que a gente define, né, um processo de transformação, e nesse processo de transformação a gente vai definir o tipo de atividade, e temos aí a abrangência, né, que inicia com um conceito, né, na tradução desse conceito na forma de especificações de algo que pode ser, no caso, executado. Vamos passar aqui para o nosso próximo slide, onde a gente tem, né, essa relação do projeto do produto, né, do produto ou serviço, com o projeto do processo. Uma coisa que vocês têm que entender é que todo o projeto de processo ele tem que vir casado com o projeto do produto, tá? Os dois, eles são feitos integrais, simultaneamente, digamos assim, né? Então, vocês podem ver aqui no nosso destaque, né, que o projeto de produto, serviço e de processo, né, o projeto de processo, eles são interrelacionados. Então, relacionados e tem que ser tratados simultaneamente. Quando você faz o projeto de processo, né, tem que estar levando em consideração o que é seu produto, qual é o seu produto, como é as características dele, para você complementar.
Bom, e os processos devem ser aí projetados de uma forma que possam, né, produzir todos os produtos que venham a ser lançados pela operação. E aqui a gente tem, né, os produtos e serviços, eles devem ser projetados de forma que possam ser produzidos eficazmente. Então, o processo é como a gente vai fazer esse produto aqui. E esse projeto aqui é o que é exatamente o nosso produto, tá? E as decisões tomadas durante o projeto de produto ou serviço terão impacto sobre o processo que produz e vice-versa. Então, tudo que a gente colocar dentro desse projeto aqui, do processo, vai interferir no projeto do produto. Do mesmo jeito, né, o que a gente planejar aqui, botar no projeto do produto, vai interferir no processo. Tá certo? Entendido aí? Vamos passar para frente. E aí, no caso, a gente tem nessa imagem que vocês estão vendo aí, tá? Do livro de administração da produção, do Slaker, terceira edição, a gente traz aí o funil do projeto, em que a gente inicia com o conceito até chegar na especificação realmente do projeto. Então, os projetos são especificados, né? Eles vão definir aí cada parte, né, ou atividade, né? E não surgem completamente formados da imaginação do projetista. O projetista aqui que eu me refiro, e que no livro também ele se refere à pessoa, né, que vai gerir esse projeto como um projetista, mas pode ser, por exemplo, você como um técnico de administração, pode ser o gerente, né, de administração da produção, pode ser o gerente de processos que vai fazer esse projeto, tá? Então, é essa a nomenclatura que a gente usa. E um projeto, ele se inicia, sim, com uma ideia mais geral, né? Que é o que a gente tem aqui em cima, que é uma ideia mais vaga, né? Do que a gente pode ter aí de uma solução adequada para uma necessidade que é sentida, né? Que é tida, né, pelos consumidores. Então, com o tempo, essa ideia original ou concepção, ela é refinada, né? A gente tem os refinamentos aqui no funil, tá? E progressivamente ela vai sendo detalhada até que a gente tenha informação suficiente para que seja transformada realmente num produto ou num serviço. E a evolução da concepção até chegar à especificação detalhada, ela pode ser dividida em etapas e depois a gente vai ver essas etapas aí, né, em outro momento, quando a gente for especificar o projeto de produto, tá? Que é nas nossas próximas aulas, mais na frente aí. Então, a primeira etapa é quando a gente toma uma decisão, né, sobre um projeto, e a decisão ela vai produzir aí um número de opções em que vão continuar aí disponíveis, né, na atividade do projeto. Por exemplo, um projetista, né, o cara que está fazendo esse projeto aqui, ele vai decidir fazer um produto, tá, levando em consideração o seu material, que pode ser alumínio ou pode ser plástico, né? E aí o custo para realizar essa decisão pode ser, no caso aí, relativamente pequeno, né? Porque o fato da decisão ter sido tomada em favor do alumínio, por exemplo, né, limita as decisões que vão ser tomadas, né, em relação ao tamanho, em relação à forma, né, ao conteúdo. Então, quando você especifica qual é o material que você vai usar, né, ou alumínio, ou plástico, né, isso vai fazendo com que a gente tenha as escolhas, né, e essas escolhas, elas vão afunilando aí, as incertezas, elas vão diminuindo ao longo do tempo e ao longo que eu vou, né, tendo aí um projeto final desse meu produto ou desse meu serviço, né. Outra coisa que a gente também faz muito nesse detalhamento do projeto, né, é em relação aos custos, né? Em relação aos custos que
em cada etapa pode ser que vá aumentando ou diminuindo, né? Justamente por conta dessas especificações que a gente vai fazendo, tá bom? E, logicamente, as incertezas vão diminuindo e a certeza em relação ao projeto final vai aumentando, tá? De acordo com o que a gente vai fazendo essas especificações. E, na sequência, a gente tem, no caso aí, os critérios do projeto. E os critérios do projeto, nós temos a viabilidade, a aceitabilidade, a vulnerabilidade. Quando a gente fala de viabilidade é o quê? As opções que a gente pode ter, né, do projeto. A gente pode fazer esse projeto? A gente tem condição de fazer, né, esse projeto? Então, pegando esse exemplo que a gente deu aí para vocês da fabricação do brigadeiro, né? Será que é viável, né? Será que a gente consegue fazer? Aí, dentro dessa viabilidade, a gente tem outras perguntas também que podem ser analisadas, né? Quais investimentos financeiros e gerenciais vão ser precisos, né, para a gente colocar esse projeto aí para frente. Em relação à aceitabilidade, nós temos aí a opção do projeto, né? Queremos fazer esse projeto, tá? E qual o retorno que vai ter aí, né, em termos de melhoria do desempenho financeiro, de desempenho e financeiro. A vulnerabilidade, nós temos, né, que em relação aos riscos que pode correr, né, em relação ao projeto. Então, quais os riscos que corremos se optarmos por uma ou outra, né, decisão ou opção, né, ou material, enfim, a vulnerabilidade que pode ocorrer dentro do projeto. Bom, aí a gente tem aqui as questões mais específicas em relação a cada um desses critérios, tá? Onde a gente tem, né, na viabilidade, as questões das habilidades que nós temos mesmo, né, da qualidade dos recursos que nós dispomos, né, para realizar essas opções, tá? Nós temos, né, material suficiente, nós temos capacidades, né, de operar, de fazer esse produto, esse serviço. Temos a capacidade organizacional, né, a quantidade suficiente, né, para realizar essa opção, né, enfim. E temos recurso financeiro para realizar essa opção. Então, são esses os critérios da viabilidade, essas análises que nós temos que fazer. Na aceitabilidade, as questões-chave são justamente essas aqui, ó. A opção o projeto está tentando atingir, será diferente, né, para projetos diferentes? Ou a opção é um retorno financeiro satisfatório? Então, aí se realmente a gente quer fazer o projeto. E o último critério do projeto é a vulnerabilidade, em que a gente trata, né, das consequências, das opções, das escolhas que nós vamos fazendo, né, de optar por um material ou outro. E sendo pessimista, o que poderia sair errado se a gente adotasse um material ou outro, na questão da fabricação do brigadeiro? Por que optar pelo leite moça e não optar pelo piracanjuba, por exemplo, né? Então, a gente vai ter aí consequências, né? Consequências do sabor, né? Da aceitação, tá? E, enfim, a gente vai usar manteiga, a gente vai usar margarina, né? A manteiga tem as suas consequências, é muito mais cara do que a margarina. Então, é isso que a gente tem que analisar, né? Dentro da vulnerabilidade e dos riscos que a gente vai correr. E quais seriam as consequências se tudo desse errado, né? Isso é o chamado risco de insucesso de uma opção ou outra, né? Das opções que nós vamos ter. Agora a gente entra aí no contexto, né, de um projeto ecológico. E o contexto do projeto ecológico a gente leva em consideração, né, esses 5 itens que nós temos aí. E quando a gente fala de projeto ecológico, a gente está falando esse tema aí, né, de proteção ambiental, que realmente tem se tornado muito importante e cada vez mais, né, o pessoal que faz projeto, que são projetistas, que pensam, né, nos processos, né, devem considerar essas questões verdes. Ah, professora, mas o que é essas questões verdes, né?
questão verde que eu falo aqui para vocês é justamente esses projetos sustentáveis, que eles são criados com o objetivo de causar menos impacto possível ao meio ambiente. Então, com o desenvolvimento da tecnologia, cada vez mais a gente tem soluções de materiais melhores, né, que vão ajudar aí na economia, tanto de energia, como de água, enfim, né, a gente também pode pensar aí também na questão de diminuir poluentes, diminuir emissão de gases, né, e até mesmo de lixo mesmo, né. Então, em muitos países, a gente tem uma legislação que vai, digamos assim, legislar, né? Uma legislação que vai falar sobre esses padrões básicos, né? Que vão restringir, por exemplo, o material tóxico, e a gente tem, né? Uma política nacional de resíduos sólidos e que trata, né, desses projetos ecológicos e de alguns termos que nós estamos falando aqui, tá certo? Que vão limitar, inclusive, descarga de poluente no ar, na água, protegem funcionários e até mesmo o público, né, de prejuízos a curto prazo, a longo prazo, né, na vida da comunidade. E o interesse desses projetos ecológicos, eles se fundamentaram, né, focalizaram justamente nesses 5 pontos fundamentais aí. As fontes de materiais que são usadas no produto, e aí as fontes de materiais, a gente tem que pensar, né, por exemplo, essas fontes, né, vêm de florestas tropicais, por exemplo, são usados materiais escassos, né, ou até mesmo exploram pobres, ou trabalho infantil, tá? Então, outro ponto é a quantidade de fontes de energias que são consumidas no processo. Por exemplo, as garrafas plásticas para bebida, né, consomem mais energia do que a garrafa de vidro. O calor que é rejeitado, ele deve ser recuperado, usado para, por exemplo, para a criação de peixes, né? Então, são coisas que a gente vai pensando aí ao longo do projeto do projeto ecológico, né? Eu estou falando aqui de coisas bem mais profundas, mas que vocês têm que levar em consideração na hora que vocês vão fazer o projeto de vocês. Será que, pensando um pouquinho, até mesmo no descarte, né, do produto final, né, como é que ele vai retornar? Mas vamos continuar aqui, ó. Eu já estava falando aqui dessa parte final, mas vamos aqui continuar aqui na capacidade, né, na quantidade e tipo de material rejeitado que é gerado nos processos de manufatura. Então, esse rejeito ele pode ser reciclado, né? Pode ser queimado ou enterrado em aterros. Ou até mesmo o rejeito ele pode ter impacto aí no meio ambiente, à medida que ele vai se decompondo. Uma questão agora não, que já tem até um tempo, né? Do que a gente levanta aqui em relação a isso, as sacolas de plástico, né? As sacolas de plástico elas demoram muito tempo para serem absorvidas pelo meio ambiente, né? Se deteriorar mesmo. E, por exemplo, as sacolas biodegradáveis, né? As sacolas biodegradáveis, elas se deterioram mais facilmente, mas em compensação, a gente tem aí, quando a gente vai no supermercado, que tem aquelas sacolas biodegradáveis, quase não dá para levar nada, né? Qualquer coisinha, elas se rasgam, e aí a gente tem que analisar essa relação, né, do custo-benefício. Outro ponto, né, o nosso penúltimo ponto aqui é o tempo de vida do produto. E aqui a gente vai argumentar justamente a questão do ciclo de vida do produto, né? Digamos que um produto ele aí tem 20 anos, né? A gente vai consumir mais ou menos recursos, né? Ou a gente vai fazer um produto que dura aí 5 anos, tá? E um exemplo disso, pessoal, é os móveis da casa de vocês. Se vocês forem na casa da avó de vocês, eu tenho certeza que vai ter lá uma mesa
ou um aparador, ou alguma coisa, uma cadeira, né, que foi do tempo que ela casou com o avô de vocês. Tenho certeza que essa mesa tem aí na casa dos avós de vocês. Agora, em compensação, né, na nossa casa, que a gente acabou de comprar os móveis, já estão, né, se deteriorando, já estão quebrando, né? Então tem uma vida útil bem menor do que aqueles fabricados antigamente. Mas por que isso? É justamente pelo ciclo de vida do produto que os projetistas, né, fizeram. Enquanto que lá o da sua avó, né, custava bem mais caro, era usada uma madeira mais reforçada, hoje em dia não, hoje é tudo compensado, é tudo material prensado, né? Tem um preço, um custo mais barato, é mais em conta. Então, tem que levar em consideração isso também, tá certo? E, por último, nós temos aí o descarte, né, do produto após o seu ciclo de vida. E o produto descartado, ele vai ser difícil de ser descartado de forma ecológica. A gente poderia aí, no caso, reciclar, ou até mesmo usar como fonte de energia, ou até mesmo retornar, né, fazer essa logística reversa e retornar o produto para o ciclo produtivo, como é o caso do pneu. O pneu, né, você roda com o pneu e ele pode voltar para o ciclo e servir de matéria-prima para os próximos pneus que vamos fabricar aí. Então é isso, pessoal, nossa aula de hoje. Nós vimos aí, né, todos esses aspectos que a gente leva em consideração no projeto. Vimos o que é projeto, vimos os aspectos do projeto, né, o objetivo, a adaptabilidade, o tipo de atividade, vimos a abrangência, vimos também os critérios, né, do objetivo, os critérios do projeto, né, vulnerabilidade, viabilidade e aceitabilidade, o funil, e vimos, por último, projeto ecológico. E quando formos fazer nosso projeto, eu quero que vocês, né, revejam esses critérios, vejam e descrevam, né, no projeto todas essas questões de viabilidade, aceitabilidade, enfim, tudo que a gente for falando, a gente vai ter que colocar no nosso projeto final. Tá certo, pessoal? Então, nossa aula foi essa. Um abraço para todos e até a próxima aula, até o próximo encontro. Beijo, pessoal. Tchau, tchau.